Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo S, um podcast organizado pelo nono ano da Escola S, em parceria com a Rádio 93 FM. Eu sou a Karen. Eu sou a Tuane. Eu sou o Rua. Eu sou o Ian. E a gente tá aqui com o Joel Rodrigues a falar um pouco sobre sua vida empreendedora. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, de ver essa iniciativa da escola com as crianças do nono ano, jovens, adolescentes. E, de fato, me deixa feliz porque em algum momento vocês vão precisar pensar na carreira profissional, Seja como colaborador, como intraempreendedor ou como empreendedor. Eu comecei a empreender aos 9 anos de idade, vendendo picolés, Eu tinha muita dificuldade de estudar, de ir na escola como vocês. Foi o que mais estudou da minha família, mas não consegui concluir porque tinha realmente uma dificuldade, E quando a gente não tem esse caminho trilhado da educação, da escola, nós precisamos fazer outra coisa que está relacionada à vida profissional. Das duas formas você vai chegar ao sucesso, Então tem que fazer uma escolha. Hoje não pode fazer essa escolha que eu fiz porque existe realmente várias questões relacionadas à medicina, à educação mais dedicada para algum tipo de debilitação. O meu caso era síndrome de Asperger, como meu filho tem, Mas na época não tinha esse diagnóstico como hoje. Então eu resolvi empreender com muita dificuldade, mas eu tinha um sonho já, de ser caminhoneiro como meu pai é, e não só dirigir caminhão, mas eu queria ter também a possibilidade de comprar um caminhão e mostrar que isso era possível, E quando eu completei 18 anos, eu consegui então fazer a carteira de motorista e fui para a estrada. E a estrada foi a minha escola. Dirigindo caminhão pelo Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer culturas, pessoas, processos, de transformação, principalmente industrial, porque a gente transportava, eu, meus amigos, matéria-prima, que ia para fazer algum tipo de produto final ou para concluir algum tipo de produto, como um carro, por exemplo. Então essa foi uma escola que, de fato, a escola não traz, A escola tradicional não traz esse ensinamento que eu tive. Principalmente essa questão de cultura, porque eu vejo que nesse país que a gente tem aqui, que a gente vive, o maior problema é gerado por questão cultural, E hoje, dentro do meu processo de empreender, eu trabalho muito forte a cultura dentro das ações, porque de fato a cultura a gente muda através da educação, através da forma que vocês estão aprendendo. Você comentou que começou a empreender com 9 anos. Como foi a aceitação da sua família com essa decisão sua? Essa é uma questão bem importante, de falar, porque muitas vezes, quando a gente não tem ainda uma maturidade, nós pensamos que o pai e a mãe, eles não querem que a gente empreende, porque aquilo não vai dar certo, ou porque às vezes acha que você está escolhendo um caminho errado. Mas na verdade o que o pai e a mãe sempre buscam para um filho é a segurança, Então, por eles às vezes não terem empreendido, ou por questão de segurança mesmo, eles vão tentar criar barreiras, E aí é um processo de persistência. Você tem que arriscar, tem que enfrentar, tem que tentar trazer dados, Porque através de dados a gente consegue mostrar para o pai, olha, existe crianças empreendendo, existe jovens empreendendo, existe pessoas que saíram do zero como a gente e mudou a realidade da família, Então eu não estou indo fazer algo que possa me prejudicar, eu estou tentando fazer algo que eu possa tornar a nossa vida melhor, Criar um futuro melhor. E é através da persistência mesmo e da informação, trazendo a informação correta sobre aquilo que você está disposto a fazer, certamente você vai ter o convencimento, Voltando na tecla de que começou a trabalhar com 9 anos, Tinha algum tempo, assim, pra você se divertir ou só ficava vendendo picolé, assim? No ramo assim? da empreenda. Legal. Na verdade, a gente sempre dá um jeito, de brincar. Eu acho que até quando adulto a gente tem que tirar esse tempo. Porque eu acho que a vida só trabalhando não é vida. A vida só estudando também não é vida, A gente tem que conseguir ter o equilíbrio para dividir tudo isso. E certamente onde que eu nasci tinha muitas crianças. Antigamente as famílias tinham muitos filhos, Nós somos em 4, mas a minha avó de um lado tinha 13, da outra tinha 10 e ainda adotou mais um. Então assim, tinha muita criança para brincar, E eu sempre consegui conciliar isso. Como foi as dificuldades quando você começou a empreender? Legal, essa pergunta também é bem importante, porque quando a gente é novo, a gente acredita que consegue fazer tudo sozinho. E a minha maior dificuldade foi realmente vencer essa barreira que também era cultural dentro de mim. A crença de que eu podia fazer sozinho as coisas.
E, na verdade, o caminho mais correto é a gente tentar identificar dentro da gente o que, de fato, a gente é bom. E melhorar aquilo, se tornar um especialista naquilo. Então, o universo de empreendedorismo, por exemplo, é dividido por diversas áreas. Entre elas tem finanças, tem custos, tem compras, tem produção, tem logística, enfim, marketing, vendas, né? São muitas áreas. E para alguém fazer tudo isso sozinho, ele até pode fazer, mas ele não consegue escalar, é limitado. E quando a gente descobre que trazendo pessoas que complementam esse modelo de negócio, o empreendimento que você está querendo realizar, né, fica tudo mais fácil, né? Hoje a gente tem o conceito de startup. Antigamente não falava sobre isso, mas uma startup é o quê? Tu faz o mínimo viável primeiro, um protótipo. E aí tu descobre que, poxa, tem uma área que vai precisar de tecnologia, mas eu não sou bom em tecnologia. Poxa, mas alguém da minha escola é. Será que eu devo convidar? Começa primeiro com o teste, pô, vamos tentar desenvolver essa solução. E depois vocês vão descobrir que precisa de alguém do comercial, porque um empreendimento sem vendas, ele morre. Vendas é o oxigênio de qualquer negócio. Se não tiver a venda, ele não acontece. E dentro de vendas, para vocês terem uma base, né, que isso acontece frequentemente dentro de quem começa a empreender. Existe uma estatística do volume de empresas que fecham anualmente, né, no primeiro ano que abre a empresa. E normalmente eles fecham por não ter esse conhecimento. Dentro de um processo comercial, por exemplo, existe uma estatística de conversão que está relacionada ao número de nãos que a gente está disposto a receber. E cientificamente se fala que no mínimo é 15 nãos para um sim. E a maioria vai na sinaleira tentar vender alguma coisa, por exemplo, e quando chega no 6º não, ela desiste. No 7º não, é raro quem chega. Só que quando tu ultrapassa isso, tu começa a entender que tu precisa mudar a abordagem. Ou então o próprio cliente que está lá na sinaleira, ou que você está batendo na porta dele, ele vai te ensinar. Porque é um processo natural. A gente não vai conseguir ficar repetindo a mesma coisa 20 vezes. Então esse processo muda naturalmente. E você vai diminuir depois essa estatística de 15 para 1, trazendo para 10, para 9, para 8, talvez para 7, porque você vai se desenvolver. Então, muitas pessoas perguntam, João, mas como que você fez para não desistir no meio de tudo isso? A gente não sabe o final. Eu não sei. Eu não sabia lá atrás se eu chegaria onde eu estou hoje. Mas eu sabia que existia um caminho para ser trilhado. E no meio dessa jornada você vai descobrir o que eu devo fazer quando acontecer o problema. E a gente não pode pensar antes no problema, porque ele não existe ainda. E quando existir, sim, a gente para e começa então a fazer uma análise de causa, que é um outro ponto bem importante. Às vezes a gente busca a solução sem entender a causa. O que causou esse problema? Que quando se entende a causa, você vai parar, vai trabalhar em cima da raiz desse problema e vai criar uma solução definitiva, para que aquilo não se repita. Pode surgir um novo problema, mas aquele não pode mais acontecer. E aí envolve o processo. Sobre a sua decisão aos 18 anos de se tornar caminhoneiro, assim como seu pai, você disse que aprendeu muito com isso, foi uma escola da vida, basicamente, mas certamente você aprendeu muito já nos seus 9 anos, empreendendo, vendendo os picolés. Qual que foi a maior diferença entre os dois aprendizados, das duas jornadas diferentes? Legal. O primeiro aprendizado foi realmente na venda de picolé, porque quando eu ganhei a caixinha, né, só ganhava o carrinho para vender picolé quem tinha mais volume de vendas. Então eu comecei com uma caixinha e eu ficava analisando, poxa, como é que eu posso fazer para vender mais? Então eu olhava pessoas, né, eu disse, onde é que tem um maior volume de pessoas concentrada num lugar que eu possa vender mais rápido? E aí, próximo de onde eu morava, tinha o Senai, tinha o Sufabril, e eu dizia, poxa, por que o pessoal não consegue vender tanto picolé aonde tem o maior volume de concentração de pessoas? E chegando nesse lugar, nesses dois lugares, né, as pessoas chegaram e disseram, você troca um picolé por um passe? Passe de ônibus. Aí eu disse, pô, eu tenho que falar com a empresa que me fornece, né? E aí eu liguei do orelhão, não tinha ainda telefone e tal, peguei uma ficha, coloquei lá e disse, não é assim que funciona. Pô, cada um que entra aqui, ele quer saber se a gente troca um picolé por um passe, eu quero dinheiro. Aí eu baixei a cabeça e tal, falei assim, cara, não troca. Mas aí eu pensei, disse, poxa, por que ninguém troca? Quanto custa um passe de ônibus? Aí eu comecei a envolver a matemática. E aí o passe de ônibus era 50 centavos e o picolé era 30 só. Aí eu conversei com a minha mãe e disse, mãe, compra o bloco de passe se eu vender a 40 centavos pra mãe? Sim. Então eu passei a ganhar 10 centavos no passe e 5 centavos por vender picolé. Em resumo, eu ganhava mais dinheiro que o dono
sorveteria. E eu era o cara que mais vendia. Ele vinha de carro trazer picolé pra mim. Mas ele não sabia que eu trocava um picolé por um passe. Aí começou a ideia de empreender realmente, então. Aí eu comecei a ter a visão, né? A visão de olhar o todo antes de desistir. Possibilidades. Eu sou um cara de possibilidades. Enquanto a maior parte das pessoas não consegue enxergar um caminho, eu coloco as duas mãos na mesa em cada situação difícil e eu tento buscar 10 possibilidades para qualquer problema. E aí, do dia para noite, eu fico fazendo isso. E no outro dia eu apresento as soluções. As alternativas, né? E empreender realmente é isso. É, além de buscar soluções para si próprio, para as pessoas, os seus clientes, de fato, né? Exatamente. E complementando, né, sobre a jornada de caminhoneiro. Eu consegui, então, trabalhar como motorista de caminhão. Depois eu consegui comprar um caminhão. E aí, eu comecei a avaliar as notas fiscais de transporte. Então, eu olhava, poxa, uma carga de piso cerâmico. Quanto custava a carga? E aí, eu começava a fazer um comparativo com relação ao material de construção. Quanto que ele vendia na ponta? E aí, eu começava a entender o que era margem de lucro, o que era lucratividade. E aí, em pouco tempo, eu comecei a comprar carga e vender carga. Então, muita gente dizia, poxa, como é que esse cara vai tão rápido de São Paulo e volta? Faz 2 viagens na semana, às vezes 3 viagens na semana. Mas, na verdade, o frete de retorno eu já tinha, que ele era meu. Então, pouca gente sabia disso, né? Mas foi um caminho que eu escolhi para conseguir também empreender, não só dirigindo caminhão. E, nesse sentido, eu sempre faço uma análise, né? Quantas pessoas têm a mesma oportunidade que eu tive? Sabe? Talvez é um talento, talvez é um dom, né? Que Deus tenha me dado, de conseguir ter uma visão 360 graus. E eu acredito que parte pode ser sim, né, o dom da vida que Deus traz, mas é baseado nas experiências. Eu fui um cara que viajou bastante, principalmente para fora do país, e ali que abriu a minha mente. Primeiro dirigindo o caminhão, então, poxa, se a gente analisar a região sul para o nordeste, agora aqui tá frio, mas lá um calor danado. Mas a gente está no mesmo país, então nós temos uma diversidade muito grande. E cada vez que vocês, jovens alunos, né, tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência nova, abracem a causa, mesmo sem esperar o resultado que vocês gostariam de ter, mas encarem, porque a experiência é o que de fato vai fazer vocês terem um aprendizado que a escola não vai trazer. Ela vai ensinar, vai mostrar os caminhos, mas em algum momento vocês vão ter que passar pela experiência prática. E quando a gente consegue conciliar as duas coisas, certamente vocês vão ter o retorno, né, o resultado muito mais rápido. Quando você viajava de caminhão, você viajava com o seu pai ou sozinho na parte das vezes? Legal, não, meu pai não queria que eu viajasse. Ele não apoiava a carreira de caminhoneiro? Não, ele nem me ensinou a dirigir caminhão. Ele não queria. Eu só entendi o porquê depois que eu fui pra estrada. Hoje, quem tem um pai caminhoneiro, um irmão caminhoneiro, como a minha família ainda viaja, né? O meu pai viaja, meus irmãos viajam, mas sabe o quão sofrido é essa vida. A gente não para, a gente tá às vezes viajando para lazer, turismo. E a gente vê um caminhão na frente andando devagar. E a gente xinga, mas ninguém sabe, né, a jornada. Quando você vê um caminhão passando na nossa cidade aqui, 6 da tarde, 7 da noite, 8, vocês não imaginam que ele tem que estar às 7 da manhã em São Paulo, no Ceasa, para descarregar cebola. Enquanto a gente vai descansar, vai jantar, vai brincar, tem alguém ali com compromisso, que é bem diferente de jogar videogame, né? Por exemplo, jogar videogame eu posso cochilar, não dá nada. Mas imagina um motorista de caminhão cochilar. Ele não pode cochilar. É um compromisso? É um compromisso. E eu não julgo meu pai, né? Até porque, assim, ele nunca reclamava da profissão dele. Ele não trazia para nós as dores que ele sofria na estrada. Então, por isso que eu achava legal, né? Quantos jovens entraram nessa profissão de caminhoneiro e depois entenderam que não era bem por ali o caminho. Mas também, né? É uma profissão que ensina e ela paga bem, ela remunera bem. Só que existe um risco que muitas vezes ele não compensa. Então, na verdade, seu pai tinha receio de te apoiar nisso por exatamente ter um medo, né? Exatamente, por medo. E quando eu decidi, né, sair fora dessa profissão, eu tinha assumido um compromisso com a minha esposa de que se ela engravidasse, eu pararia de viajar. E não demorou muito, ela engravidou. Só que aí, por infelicidade, já tinha vendido o caminhão, ela perdeu o primeiro bebê. E eu tinha o compromisso, então eu vendi e eu disse, pô, o que eu vou fazer da vida, né? Mas eu não tinha certeza ainda. E, por coincidência, um tio meu, ele tinha vários caminhões, bitrem, e viajava pro Nordeste e tal, e eu não tinha conhecido o Nordeste ainda. Ele falou, Joel, faz uma viagem pra nós de 6 meses. Eu disse, não, mas 6 meses é muito, eu faço uma. Quantos dias fora? 20 dias. Sabe quantos dias eu fiquei? 55 dias a primeira viagem.
E eu era habituado a ir em São Paulo, voltar, ir em Goiânia, voltar em 2 dias, 3 dias, para ir, né, a Goiânia. Então era muito rápido, no máximo 4 dias, 5 dias fora. E ficar 20 dias fora de casa já era um problema, 55 dias é ainda um problema maior. Sua esposa deve ter pirado. Não, realmente ela foi uma grande parceira em toda a jornada. Mas aquela foi a decisão para escolher um novo caminho para empreender. Em 2007, foi quando eu, vindo, né, de uma dessas viagens, eu parado no trânsito em São Paulo, vendo o congestionamento, trânsito, as pessoas buzinando e brigando, né? E eu olhei para a cidade e disse, pô, será que alguém vai olhar para a cidade pela ótica das pessoas e não só pela ótica de quem produz carros? E nisso passou um senhor de bicicleta livre como um pássaro, né? Ele foi embora. E podia estar com o carro melhor que existia no momento, mas aquela bicicleta foi mais ágil. Então aquele foi o meu momento de tomar a decisão de empreender dentro do ramo de bicicleta. Ali naquele momento eu entendi que não por cultura nem por gosto, mas por necessidade, a bicicleta seria o meio de transporte mais utilizado aqui no Brasil. Além de ser uma estratégia saudável e ecológica, de certa forma? Sim, além da questão ambiental, saúde, emocional, física e financeira, a gente tem uma situação relacionada à economia, porque hoje não existe nenhum tipo de modal que acaba sendo mais eficiente que a bicicleta elétrica. E aí a gente buscou trabalhar em cima de números. Eu comecei com uma distribuidora pequena, vendendo peças de bicicletas em lojas de bicicleta. Só que eu não tinha conhecimento técnico de bicicleta como uma bicicletaria, uma bike shop teria, né? E eu tive muita dificuldade, porque de fato eu conhecia pneu de bicicleta, mas não sabia que cada bicicleta tinha uma configuração diferente. Pneu 26 vezes 1,5 vezes 2. O outro é 1.95, né? Só do modelo. Depois tinha aro 20, 24 e etc. E fora as peças, né? Então, uma bicicletaria que eu fui fornecer o produto, ele disse, cara, tu vai ter que vender no interior, porque ainda mais com esses preços. Tu não tem conhecimento técnico e teu preço é alto. E eu tinha investido tudo que eu tinha. Tinha que dar certo. E aí eu pensei no que ele me falou, fui pro interior, numa cidade vizinha da nossa, lá em Salete, Santa Terezinha. E eu parei de frente para uma agropecuária e disse, poxa, aqui talvez eu consiga vender peça de bicicleta. O pessoal tem que ir a Rio do Sul comprar e tudo mais. E eu era habituado a vender 80, 90 reais por cada loja de bicicleta. Lá eles compraram 4.700 reais. Me lembro como se fosse hoje. E aí eu disse, uau, vou conseguir pagar os boletos da semana. E foi muito legal porque para eles era algo novo. Uma agropecuária trabalha com uma margem de lucro muito menor do que uma bicicletaria. Sim. Então eu consegui aumentar minha margem de lucro e eu faturei no primeiro ano 1.170.000 reais vendendo peça de bicicleta aonde ninguém vendia. Eu criei um nicho de mercado novo. De novo, né, olhar para a situação e encontrar um caminho novo para colocar aquele mesmo produto. Então foi muito legal. Foi uma motivação e tanto, né? Foi. E não parou por aí, porque depois eles pediram para começar a montar bicicletas, né? E aí eu comecei a buscar fornecedores e tal, mas eu olhava nas peças, made in China, made in China, made in China. E eu tinha que descobrir onde é que era essa China, né? Porque a minha missão era conseguir diminuir custo e aumentar a margem, né? E também ganhar mais mercado. E com base nisso eu comprei as passagens para a China e foi uma aventura muito, muito grande, um desafio muito grande, né? Um dos desafios que você perguntou foi esse, de comprar uma passagem para a China sem saber que precisava ter o passaporte, o visto e que tinha que falar inglês, não era igual ir para o Paraguai. Aí teve um desafio bem grande. Você também tinha dito que você tinha viajado para fora, né? Como você acabou de falando, para a China. Mas quando você foi para lá mesmo, por você ser brasileiro, naquela época, você sofreu algum tipo de bullying? Vamos supor? Preconceito. Preconceito? Olha, se eu sofri, eu não sei porque eu não entendi o que eles falavam. Ai, muito legal, né, a tua pergunta. Mas de fato foi isso que aconteceu. Se eles me xingavam, se eles brincavam com a minha cara. Mas eu acredito que sim, porque eu comprei a passagem por Dubai e eu pensava assim, se eu nunca tiver a oportunidade de conhecer Dubai, eu fui pro Dubai. E eu tinha escala de 6 horas. Sim. E eu cheguei lá, eu fui procurar minha mala e eu não achava a minha mala. E fui em todas as esteiras e eu não sabia nem me comunicar para saber aonde que eu ia encontrar a minha mala. E, em resumo, eu perdi o voo pra China. Porque aí a minha mala ia chegar só na China, né? O caminho dela era o destino, mas eu não sabia disso. Enfim, daí eu fui procurar comunicar com alguém que pudesse me entender, né? E não foi fácil. Mas depois de umas horas eu consegui falar com o italiano, ajudou um pouco, mas depois encontrei um espanhol e no final encontrei um brasileiro, de Governador Valadares, que ele me deu todos os caminhos, explicou que ele tinha passado por tudo aquilo, que eu deveria comprar um celular, na época já tinha na China, que ele traduzia sem internet, o Google,
e que não era para mim dar o cartão pro chinês, que eles iriam me incomodar no hotel e tal, queriam vender, visitar a fábrica. Enfim, a minha passagem era para 26 dias e a feira acabava em 6 dias. Eu tinha 20 dias para fazer turismo na China. E foi muito legal, foi uma experiência que me conectou com o mercado. Quando eu vi, eu estava sentado numa mesa redonda com os maiores importadores de bicicletas e peças do Brasil. Por sorte, eu estava próximo quando entregaram um convite para um jantar e eu disse, eu não tenho nada para fazer mais aqui, eu vou participar do jantar. Então isso foi me conectando, daí lá tinha brasileiros, né? E um ponto de aprendizado nessa situação toda foi que quando a gente quer ser um bom ouvinte, a gente viaja para um país sem falar a língua deles, a gente vai aprender a escutar. Foi muito interessante aquela viagem. Como foi? Quando você sentou e você percebeu que estava com essas pessoas importantes, né? Que você já no era assunto também de- uma pessoa importante. no assunto de bicicleta. Então, daí a gente já tinha pessoas que falavam a língua, né? E aí ia se comunicando. O que você vai fazer? Qual é o teu negócio? Eu trabalho com distribuidora, eu pretendo montar a bicicleta. E foi lá que eu vi a bicicleta elétrica, naquela feira. Então, para aquela situação que eu tinha me proposto a empreender no início, que era melhorar a mobilidade, a bicicleta elétrica era perfeita. Só que depois eu esbarrei com um problema cultural. A gente fez a importação, então eu tinha um caixa, eu trouxe as primeiras bicicletas elétricas para o Brasil, foi a nossa empresa que trouxe, e a gente enfrentou vários problemas. Cultura é o principal deles, né, eu creio, e depois teve barreira de regulamentação, problema de assistência técnica, medidas do produto fora do padrão nacional, e isso foi me trazendo muitas dificuldades. Só que eu sempre entendi que quando o problema é nosso, nós temos que resolver. Não importa quanto vai custar. Então isso em paralelo, a gente passou a cuidar mais da bicicleta elétrica, mas tinha a distribuidora ainda mantendo, né, as vendas para a gente conseguir cobrir esses custos. E de 2007 para 2011 a gente testou 40 modelos de bicicleta elétrica e a gente colocou 12 no mercado, mas entendeu que precisava fabricar algo que fosse simples, econômico e que funcionasse, para atender a demanda de locomoção. A princípio pessoas. Hoje nós estamos muito forte com a logística last mile, que é a entrega de pequenas encomendas da última milha, né? Então uma bicicleta elétrica, além de gerar um resultado relacionado à economia, à mobilidade, porque ela oferece uma vaga a mais de estacionamento, um doente a menos no hospital, ela tem a questão de emprego, né? Então um jovem que sai da escola, ele quer buscar a oportunidade do primeiro emprego, ele pode estar usando uma bicicleta elétrica e trabalhar para um aplicativo de entregas. Então isso é muito legal, é uma causa. Agora, falando sobre bicicleta elétrica, né? Eu já vi muita gente aqui em Rio do Sul que trabalha como entregador, mas sem ser com moto, carro. Vai lá e ele compra a bicicleta elétrica e vive pela cidade com a bicicleta elétrica fazendo a entrega. Normalmente acontece deles trabalharem com a bicicleta de pedal ainda, né? Porque aparentemente o preço da bicicleta elétrica é alto, na faixa de 5, 6 mil reais. Só que quando a gente entende que ela não tem documento, ela não tem combustível, ela passa a ser barata, né? Então, fazendo um comparativo com uma moto, por exemplo. Em média, um trabalhador que trabalha numa indústria, ele gasta pelo menos 1 litro de gasolina por dia. R$7 a média de combustível no Brasil. Então, se a gente fazer R$7 vezes 30 dias, porque final de semana também ele vai passear e tal, nós vamos chegar a um número, vezes 12, dá um resultado. Multiplicado por 5 anos, que seria a vida útil mínima de uma bateria, isso vai dar um valor de R$12.800 aproximadamente. Então tu consegue entender que daria para comprar 2 bicicletas só com o valor gasto de combustível no mesmo período. Só que a bicicleta não para por ali, ela tem uma vida útil muito maior do que 5 anos, né? E além disso ela tem outras questões relacionadas a custo, por exemplo, não paga estacionamento, não tem um risco de acidente porque tão grave quanto a moto, né? Por exemplo, ela anda numa via alternativa, tem a velocidade limitada a 25 por hora. E muitos têm o sonho, né, o desejo de ter uma bicicleta elétrica, só que aí vem uma questão relacionada à inadimplência. O Brasil hoje tem um número muito relevante de pessoas enquadradas no Serasa, SPC e tudo mais, e isso também é uma questão cultural. Então eles não têm acesso, eles querem, mas não têm crédito para comprar. E aí por isso que a gente conseguiu mostrar para algumas empresas que ela pode ser a ponte, ela intermediar uma aquisição e gerar oportunidade de emprego e ganho, né, coletivo. Então o entregador ganha por ter acesso, a empresa ganha por reduzir custo e gerar oportunidade de emprego e renda, a gente ganha por estar fornecendo produto e todo o resto da sociedade, mesmo sem uso, ela ganha por quê? Porque uma bicicleta elétrica diminui sérios problemas de meio ambiente, por exemplo, né? Em 2020, agora na época de pandemia, a gente já tinha visto muita gente que passou no jornal ali, eles dizendo que
tinha muita gente andando, correndo e fazendo exercício com bicicleta, né? Você acha que daqui a um tempo vai ter mais bicicleta do que carro e moto, ou vai ter mais carro-moto? Legal, a tua pergunta é bem relevante. Eu vou trazer alguns números, né, do Brasil, atualizados. O mercado de bicicleta elétrica em 2021 cresceu 72% em comparado a 2020. E foram vendidos 6 milhões e meio de unidades de bicicletas no Brasil convencionais. Comparando com o carro, foi vendido 2 milhões de carros. Então 6 milhões e meio de bicicleta para 2 milhões de carros e 1 milhão e 500 mil motos aproximadamente. Estatisticamente fala que é 1 milhão e 386 mil motos vendidas, né? Então a gente já tem muito mais bicicletas do que carro e motos. E esse número vai crescer. Com relação à bicicleta elétrica, a gente está focado no mercado de transporte, pequenas encomendas e pessoas, né? Mas existe hoje a bicicleta elétrica para competição, para esporte, para lazer. E na Europa, a cada 10 bicicletas vendidas, 6 são elétricas. Então é um número muito relevante. E o governo entende que ele ganha na saúde, na mobilidade, etc. Ele paga a bicicleta, ele financia. Por exemplo, se você quiser pegar uma bicicleta na Europa para trabalhar, você não tem custo dela, o governo paga. Porque ele sabe que ele vai ganhar de outra forma. E no Brasil, no ano passado foi vendido só 52 mil unidades de bicicleta elétrica. Então, uma questão relacionada ao esporte, por exemplo, vai ter, em algum momento vai ter. Esse cenário, né, da bicicleta elétrica, ele vai crescer por 20 anos, sem fim. Toda casa vai ter uma bicicleta elétrica, seja ela compartilhada por aluguel ou por aquisição. Porque, de fato, quando você pega uma bicicleta elétrica para experimentar, você sente o que ela é de fato. E hoje o nosso sistema ele é com pedal assistido, então você tem que movimentar o pedivela para ela funcionar. E isso vai gerar para ti um ganho muito grande, inclusive de adrenalina, sabe? É uma sensação de liberdade muito legal. Antigamente a gente tinha as esteiras de academia, né? Que elas não tinham motor, ela tinha uma esteira lá com pressão, então você começava a andar nela e ela ia criando movimento e depois você podia parar, ela parava. Mas era pesado, era mais difícil a pessoa criar o hábito e usar frequentemente. Depois veio a esteira elétrica, então tu aperta no botão, programa a velocidade e ela faz você andar de forma automática, né? Se você não caminhar, ela vai te derrubar. A bicicleta elétrica é semelhante. Então, se você começa a pedalar com ela, ela já impulsiona o motor e ela te obriga a continuar. Só que com uma sensação de prazer. Então, automaticamente você está fazendo exercício físico, está melhorando a saúde emocional, está gerando economia para o bolso e está trazendo um grande impacto para a sociedade. Você sabe a velocidade em média que chega uma bicicleta elétrica comparada a uma moto? Sim. A velocidade média de uma bicicleta elétrica hoje, autorizada dentro da regulamentação 465 do CONTRAN, que é o que classifica ela como bike elétrica, ela é de 25 por hora. Agora está sendo aumentado para 32, porque uma bicicleta speed, por exemplo, de competição, ela ultrapassa essa velocidade 40, já, né? Uns 40 por hora. Pelo esforço físico, exatamente. E a gente ajudou esses órgãos que regulamentam a entender que existe a bicicleta de transporte de pessoas, a bicicleta de encomendas, né, que ela tem que ter força, maior potência, por exemplo, bicicleta elétrica 350 watts. Uma bicicleta cargueira, ela precisa ter 500 watts, talvez 800 watts, mas a velocidade limitada também é 25 a 32. As e-bikes das grandes marcas hoje, elas chegam a 50 por hora. Bike de downhill, bike de freerider, né? Então, está existindo uma mudança e essa mudança está acontecendo muito rápido, porque está vindo uma pressão muito grande, né? Através das competições que já existem lá fora com a categoria e-bike. E falando sobre o símbolo da JK Bike, é um beija-flor, mas qual foi essa inspiração para esse símbolo? Sim. Certo. Deixa eu só trazer ainda uma informação referente ao que ele colocou. Uma moto ou um carro, se você pegar hoje o carro do pai, faça a estatística de quantos km por hora vocês andam dentro de um mês. A média é de 23 km por hora um carro anda na cidade. É muito relevante. Então ele chega a 80 km por hora, só que o fluxo não permite você andar mais, né? E com relação a um dos nossos negócios, que é a JK Bike, né? Ela tem o J e o K, é o Joel e Cazuza, o nome da minha esposa é Cazuza Vanessa, e é o símbolo do beija-flor. E o beija-flor representa o J e o K. Um beija-flor, você tem ele sempre fora de uma gaiola, nunca vai botar um beija-flor na gaiola. E a gente, por pedalar, por usar a bicicleta, entende que a mesma liberdade que o beija-flor tem, o ciclista tem. E por isso a gente trouxe o beija-flor como símbolo da nossa empresa. Ali do carro andar 23 km por hora ali no mês, dentro da cidade mesmo, a bicicleta é capaz de chegar mais rápido
num local do que o carro, às vezes, por conta Do trânsito. do trânsito, né? Que o carro tem que parar em sinaleira, um monte de coisa. Já a bicicleta não, ela tem uma via que é só pra ela, né? Exatamente. Foi através dessas informações, dessas estatísticas, que a gente conseguiu mostrar por correio, por exemplo, a viabilidade da bicicleta elétrica. Comparado com a moto, ela é mais rápida porque ela anda em via alternativa, né? Por exemplo, Balneário Camboriú tem uma avenida, que é a Avenida Atlântica, ela só vai. A bicicleta ela pode ir e voltar. Uma moto ela tem que fazer o fluxo. E enquanto ele vai dar a volta lá na frente, a bicicleta cortou o caminho. Ela é mais rápida. Ela é mais rápida, ela é mais barata, né? E ela acaba gerando uma questão de economia também muito grande. Sem contar a questão da idade de posse, né? Sim, a partir de 16 anos você já pode estar utilizando a bicicleta elétrica, né? Dentro da regulamentação 465. Tem uma... Eu não sei se isso conta como uma bicicleta, né? Tem aquelas... Eu não sei se... Acho que o nome é scooter, eu acho. Que é uma moto, bicicleta, e daí a roda é mais grossa. Você já tentou trabalhar com esse tipo ou ainda não? Sim, a gente... Em 2010 a gente importou 2 containers com essa modelo de scooter, né? Só que por questão de regulamentação a gente teve que parar. Porque existe uma dificuldade de entendimento de onde ela pode usar. Por exemplo, ela não pode andar na ciclovia, mas também ela não pode andar numa BR, numa rodovia. Ela tem que andar num fluxo de cidade urbana mesmo, né? Mais nos centros. Só que aí, o que acontece? O mercado de moto ele começou a sofrer com isso, porque vendeu muitas, né? Mas não tinha cobrança de licenciamento, não tinha uma regulamentação. Agora, esse ano, 2022, saiu uma regulamentação específica que todas elas precisam ser emplacadas e licenciadas, inclusive aquelas com motor a combustão, aquelas bicicletas que eles adaptam um motorzinho a gasolina. Por quê? Porque ela, além de poluir o meio ambiente, ela tem uma característica de moto, ela é maior, né? E por ter essa característica, envolve a questão de trânsito. Então, para te ter o entendimento de como funciona o fluxo, né, o trânsito, as regras de trânsito, tu precisa passar por um treinamento, que aí seria a habilitação. Existe uma habilitação específica chamada ACC. Se você observar na carteira de motorista, tem lá esse campo ACC. Ou então A, AB, C, D, né, enfim. E não tinha nenhum Detran que fazia essa carteira. Então eles colocaram a lei, mas ninguém fazia essa classificação. Agora está tudo certo, só que quem comprou essas motos elétricas, essas scooters elétricas, que não tem documento, ele não consegue mais emplacar. Ele não consegue mais licenciar. Ela só pode rodar em parques fechados, né, condomínios, empresas, e não pode mais rodar em via pública, porque ela está fora de regulamentação e ela não tem esse registro na ABIN que faz, então, esse licenciamento. E aí, por isso, por ser já usada, já ter sido emitida uma nota fiscal, não consegue mais. Eles acabaram tendo um prejuízo, né? Então é uma moto agora. É uma moto. Mas tem muita empresa já entrando no mercado, investindo da forma correta e mesmo licenciando. Por ser elétrica, ela é mais interessante do que uma moto, pela questão de economia e pela questão de impacto ambiental. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ai, meu Deus. Né? Entre vocês 4, alguém de vocês tem sonho, desejo de empreender? Um pouco. Eu já pensei nisso, mas eu ainda não tenho o Empreender. assunto. Quando você diz empreender, você está se referindo a começar algo do início ou de repente seguir carreira de um pai, de um tio, algo que já está no meio familiar? Legal. Quando a gente fala em empreender, está relacionado a você abrir uma empresa, um CNPJ. Pode ser microempreendedor individual, que é uma categoria, né, o MEI, ou abrir uma empresa mesmo simples nacional, de repente o porte dela vai até outros regimes, como presumido ou lucro real. Então, quando eu falo empreender, eu tenho um desejo de ter um negócio, ou eu tenho desejo de assumir uma sucessão familiar. Aí você vai empreender dentro do negócio familiar. Então, a família já empreende e você vai dar continuidade. Mas também existe uma classificação que é chamada de intraempreendedorismo, né, que você vai empreender dentro de uma empresa sendo colaborador CLT, que é registrado em carteira. Então, eu faço essa pergunta justamente porque muitas pessoas não têm esse entendimento, principalmente vocês que são mais jovens, mas de fato, empreender está já dentro de casa, na família. E o desafio, né, que eu sempre trago para quando eu converso com algum jovem ou adolescente é saber se eles têm noção de qual é o custo real que eles geram no dia. Vamos supor que eu tenho que sobreviver hoje sozinho, independentemente de qualquer outra pessoa. Qual é o meu custo real? Então, quando a gente pensa em empreender, esse é o primeiro passo. Saber quanto que eu estou custando por dia. E aí envolve desde pasta de dente, sabonete, shampoo,
transporte, Até mesmo alimentação, aluguel. escola, porque aí é o passo número 1 para começar a empreender. A gestão financeira, entender isso, né? E depois, quando você entende o custo, você vai começar a entender o pai e a mãe. E quando entende o pai e a mãe, começa a contribuir. Poxa, o que eu posso fazer para diminuir isso? Ou como eu posso fazer para melhorar essa receita que nós temos em casa? E é assim que começa, né? Muitas vezes pela dor, pela necessidade. E se você analisar empreendedor, empreender está relacionado a resolver um problema. Quanto maior for o problema, maior a oportunidade. Então, empreendedor, empreender na dor. Vendedor, vender uma dor. Sempre começa falando do problema. Poxa, como é que você se desloca todos os dias? Ah, eu me desloco de carro. Você tem ideia de quanto custa esse carro por dia? Não tenho. Tá, eu vou trazer algumas estatísticas aqui para você. Mas antes disso, me diz quantos quilômetros você roda por dia. 60% da frota de carros anda menos de 8 km por dia. É uma distância bicicletável. Nem precisa ser elétrica, né? E assim por diante. Então, empreender está relacionado a isso. Resolver um problema, mas entender também todos os custos, né? Que envolve esse desafio aí. Você tem alguma dica de como a pessoa saber no que ela vai empreender, no que ela Como pode... vai iniciar? Como iniciar? Legal. Essa pergunta é bem legal mesmo, porque eu vejo muitas pessoas abrindo empresa porque o vizinho abriu e fez e deu certo. Sabe? Ou porque um amigo fez. Mas empreender está relacionado a algo muito maior. Porque eu entendo que eu não vendo bicicleta. Bicicleta é o fim, é o que eu entrego. Mas empreender está relacionado, por exemplo, a uma causa. Que está relacionada com problema de cultura. De novo, né? O meu maior desafio é mudar a mente das pessoas para que elas entendam que existe uma solução alternativa. E eu não estou falando daquelas pessoas que têm condições de manter outros modais. Eu falo das pessoas que não têm condições. Porque esse cara não gera lucro para nenhuma concessionária, não gera lucro para nenhuma empresa de seguro. Não gera lucro, porque ele está inadimplente. 40% da frota de automóveis não emplacou em 2021, está com o documento atrasado. 56% só em São Paulo. Então essas pessoas estão gerando um impacto negativo na sociedade de modo geral. Afeta a escola por quê? Porque um pai que está inadimplente não consegue colocar numa escola particular o filho. Consegue entender que toda a cadeia perde? Todo mundo perde. E por isso que todos nós temos que trabalhar a cultura e trazer alternativas, né? A gente vai viver a era da transformação relacionada à experiência. Antes nós vivemos a era da posse. Mas relacionado a isso, eu estou falando sobre um propósito. Eu sou um cara inconformado pela forma que a maior parte das pessoas nascem, vivem, envelhecem e morrem aqui no Brasil. Sem conhecer uma cidade vizinha, porque alimenta às vezes um modal que fica 95% do dia parado. Quem me conhece sabe, eu sou um cara simples. Meu carro não é o carrão. Eu não gosto de carro quanto já gostei uma vez. Mas eu não quero acabar com o mercado de carro, jamais. Eu quero que todo mundo consiga entender isso e a gente possa usar esse modal de forma diferente. Então essa é a minha causa. Saber que, poxa, se a gente consegue melhorar a saúde financeira de uma pessoa, a gente muda uma realidade dentro da empresa. Porque uma pessoa que está inadimplente, ela não produz na empresa. Ela se torna improdutiva por quê? Porque ela está com a cabeça no problema. Pressão psicológica vindo do credor, do advogado, do juiz, etc. Entende? Então tenta encontrar uma causa. A minha causa é simplificar a vida das pessoas na cidade. Simplificar a vida. Então, quando a gente traz isso para o presente, fica fácil dizer que a gente empreende por uma causa. Porque existe um propósito por trás disso. Ganhar dinheiro é parte, precisa. Mas ele tem que ser consequência. Consequência. Então, eu nunca começaria um negócio pelo produto. E sim pelo que ele gera na vida da pessoa, na transformação. Consegue entender? Vender uma mensalidade de escola é vender um produto. Mas a escola de vocês, o SESI, meu filho estuda lá, eles me venderam a transformação que vai gerar na vida dele. Vai preparar ele para algo além do estudo. Vai preparar ele para a indústria, para entender de processo, para empreender, para criar esse movimento que vocês estão tendo aqui. Isso para mim é muito bacana. Pra vida no geral, né? Exatamente, exatamente. Até porque empreender não é nada mais que resolver algum problema social. Perfeito. Como você disse. Ele pode ser social, ele pode ser pontual, né? Pode ser de uma pessoa de uma cadeia de pessoas que sofrem com aquilo, entende? E nossa, o Brasil tem muito problema, muitos problemas, né? E talvez você possa empreender como prestando serviço, por exemplo, né? Auxiliando, encurtando o caminho, né? Eu faço muito isso. Eu coloquei na minha vida uma meta de nunca precisar cobrar uma mentoria. Eu sou mentor de startup já há 8 anos. Eu tenho auxiliado pequenos empresários
Porque eu não me conformo com a taxa de mortalidade das empresas. Para mim, uma casa de empreendedor, quando alguém bate na porta dizendo eu quero abrir um CNPJ, eu, no papel de um gestor, eu faria o quê? Vai fazer o quê? Vou fritar pastel. Ah, tá. Tu sabe como é que funciona fritar pastel? Não, mas a minha mãe frita. Quantos anos tem a tua mãe? 86 anos. Certo. E quando a tua mãe ir embora, partir para outra vida, quem vai fritar o pastel? Ah, daí eu não sei. Você tem noção de quanto custa um pastel? Não sei, mas eu sei que vende por 10 reais. Tá, então 10 reais um pastel. Você sabe quantos pastel precisa vender por dia para conseguir cobrir o teu custo fixo? Ou seja, tu tem um custo diário, além do custo da matéria-prima. As pessoas não têm essa noção. Então, às vezes dizer um não, dar porrada mesmo no cara antes dele começar, seria o caminho. Eu teria orgulho de dizer assim, olha, 4.000 pessoas bateram na nossa porta para abrir um CNPJ no mês de maio de 2022. Mas somente 800 abriram. O resto decidiu voltar a trabalhar, empreender dentro de uma pastelaria, aprender todos os processos para depois se tornar sócio ou abrir um negócio. Eu acho que isso é legal. Porque só aumenta a estatística de número de empresas que abriram. Mas para vocês terem uma base, dentro do primeiro ano, em média 86% das empresas que abriram fecham. Não é assustador? Talvez porque acabam abrindo pela emoção da coisa. Como o exemplo que você deu, o meu amigo abriu uma empresa e deu certo, vou abrir também porque eu acho que vai dar certo, mas não tem nenhum entendimento, nem compreende o que você faz numa empresa, como fazer a gestão de uma empresa. Exatamente. E baseado nisso, existe as complementaridades, entende? Quem já fez? Porque uma coisa que existe dentro de nós também, principalmente quando a gente ainda é mais novo, é o ego. Eu sei, eu posso tudo. Isso é um grande erro. Porque uma coisa que também é muito simples e a gente não faz é pedir ajuda. E de modo geral, os brasileiros, principalmente os catarinenses, eles têm essa praticidade de ajudar, de orientar. Ninguém nega uma ajuda. Por exemplo, na sinaleira sempre tem alguém pedindo. E eles não saem dali. É porque tem alguém ajudando. Eles estão pedindo. Sabe? Então pedir ajuda é o melhor caminho. Olhar quem já está fazendo aquilo, quem é especialista naquilo. Depois buscar referências. Quem é que já passou por isso? E aí fica tudo mais fácil. Antes de sair fazendo, existe um planejamento que pode ser feito e que vai gerar um resultado. E fora isso, qual é a outra maneira mais simples de empreender para diminuir a margem de erro? Franquia. Uma franquia, ela já fez todo esse processo, modelou o modelo de negócio, validou, cresceu e expandiu por meio de uma rede. E quando acontecer um problema lá na tua franquia que deu errado, o que acontece? Vai ter um suporte lá que já passou por aquilo e eles vão te orientar para te resolver aquele problema de forma muito rápida e simples. Então essa é a segunda forma. Então esse é o caminho que eu diria para vocês, né? A pensar. Você acha que a causa da mortalidade dessas empresas ou desses empreendedores ter falhado nesse ramo é por conta de não ter um plano, ter feito na emoção que ela tinha dito? Na grande maioria é por querer fazer tudo sozinho. Na grande maioria. Eu posso, eu sou forte. Só que a gente só tem 2 braços. E vai chegar uma hora que vai se encarar um desafio que não vai conseguir resolver. E aí, quando a pressão bate no sentido financeiro, a pessoa entra em desespero, entra em pânico. E ela não quer passar vergonha, sabe? Mas ela vai. Eu falo porque eu passei por isso. Ainda nos projetos? Ainda nos projetos, como é que pensa em expandir isso? Certo. Existem várias formas de você escalar um modelo de negócio. Um deles é usar a tecnologia, a internet, né? E conseguir criar um canal diferente de venda. Omnichannel, por exemplo, multicanais. Mas um modelo sustentável para escalar é você vender um modelo de negócio. Então, no primeiro momento, o nosso foco estava em desenvolver a melhor solução, a bicicleta elétrica. A partir do momento que a gente conseguiu validar esse projeto, a gente viu que era legal, que gerava impacto e resultado, nós passamos a transformar o produto em serviço. E a gente entrou numa vertical de locação. Então, hoje a gente aluga bicicletas para o correio, para a RAP, para diversas empresas de logística e também para indústrias que acabam alugando a bicicleta e liberando ela como modal de transporte para o seu colaborador. A partir do momento que a gente validou essas duas questões, de produto para venda e aluguel, nós começamos a pensar então em modelos de negócio. Hoje a gente tem uma empresa chamada Rental, que ela é especificamente para aluguel de bicicleta, e ela pode ser escalada por meio de franquias, que envolve assistência técnica integrada e tudo mais, e também um modelo de negócio que complementa franquia de venda, aluguel, assistência técnica e até mesmo complementa a logística. Por exemplo, uma franquia nossa, ela tem dentro do modelo de negócio um braço
que é especificamente para trabalhar com suporte de logística. Por exemplo, a gente está em Rio do Sul, o Mercado Livre veio entregar com um caminhão grande. Ele pode descarregar na nossa base e a nossa base fazer essa distribuição através de um parceiro de logística usando a bicicleta elétrica. Entende? Então a franquia é um dos melhores negócios que a gente enxergou para escalar. Só que existem outras formas, né? E eu tenho gostado muito do modelo de plataforma, né? O modelo de plataforma não só digital. Por exemplo, essa mesa aqui ela é uma plataforma. A gente vê hoje as pessoas tendo o desejo de comprar um sítio, né? Um terreno rural. Mas, de novo, um casal com 2 filhos querendo comprar um sítio, um terreno lá de 3 mil metros, talvez 3 hectares, 4 hectares. E ele vai comprar, mas ele vai ter um problema. Ele vai ter que fazer a roçada, vai ter que plantar, etc. Agora, se ele pegasse esse terreno, que é essa plataforma, dividisse e só alugasse ele para alguém lá construir a sua casinha e fazer a área de festa compartilhada, o campo de futebol compartilhado, a piscina compartilhada, ele teria a mesma ambição, o mesmo projeto dele, o sonho, né, de ter o sítio, só que compartilhado. Então a área dele é mais reservada, vai estar lá limitada. Só que o resto ele é compartilhado, é utilizado por outras pessoas que acaba dando vida para aquele projeto, né? Então essa é uma forma. Dentro do mercado de bicicletas eu entendo o seguinte: eu quebrei muito a cabeça para entender o plano de escala, né? Como é que eu posso crescer o meu modelo de negócio? E eu entendi que é um mercado muito gigante. Existem categorias: bicicleta infantil, bicicleta de lazer, bicicleta de esporte, bicicleta de competições, bicicletas antigas, bicicletas usadas, De tudo. enfim, manutenção. Aí vem os acessórios para bicicleta, acessórios para o ciclista. Então como é que eu poderia escalar isso? A gente teria que ter uma loja de 5 mil metros quadrados para trabalhar com tudo. Porque além dessas marcas, desses modelos, né, tem as marcas, os tamanhos e as cores. Olha só a infinidade. Então a gente não consegue. Pode ver. A gente vê ciclistas falando que eu faço serviço só naquela bicicletaria lá. E o cara tá feliz, 30 anos no mercado, mas ele não consegue crescer. É ele na operação, é ele engraxando a bicicleta, ele comprando, ele vendendo, não cresce. Por que ele não cresce? Porque ele não tem esse entendimento de escala. Agora olha só, se a gente conseguisse imaginar a maior loja de bicicleta do mundo como uma plataforma dessa, que ao invés de nós comprar e vender bicicleta, nós traríamos as marcas para estar dentro da maior loja. Por exemplo, 50 metros quadrados para Shimano, 50 metros para Caloi, 50 metros para Specialized e assim por diante. Cada marca ter o seu stand. O meu modelo de negócio passa a ser o quê? Passa a ser a plataforma e a venda de espaço físico. Anualmente eles vão me pagando mensal, né? Mas anualmente eu tenho um contrato com eles. E aí a gente pode perguntar: você quer que eu coloque o vendedor específico para a tua marca? A gente manda para a tua fábrica, vai treinar. E aí você vai pagar um FII mensal por cada colaborador. E aí o pedido sai dali, mas fatura direto de fábrica. Essa é uma forma de escalar um negócio. O que o seu pai acha sobre você e sobre a sua empresa no ponto que você chegou agora? Certo. Eu escutei um amigo relatar, né, para mim e para minha família, o seguinte: antigamente eu dizia, eu sou filho do Vicente, porque meu pai sempre foi uma grande referência de honestidade, de humanidade, sempre foi correto, trabalhou por muitos anos nas mesmas empresas, né, que ele passou, e hoje ele empreende. Ele tem caminhão porque eu tive a coragem na família de empreender, meus irmãos também empreendem porque alguém tomou a iniciativa, né? E ele relata assim: eu sou o pai do Joel. Mudou o jogo. Ele tem orgulho de dizer, eu sou o pai do Joel. E antes eu tinha orgulho de dizer, eu sou o filho do Vicente, como ainda tenho, né, orgulho de dizer, eu sou o filho do Vicente. Né, meu pai, minha mãe é uma mulher empreendedora, trabalhou no comércio a vida inteira. Ela fez faculdade agora com 62 anos, nunca é tarde. Fez pedagogia, depois fez educação especial e ela fez um concurso para ser aprovada na APAI. E hoje, a hora que eu vim para cá, ela estava na sinaleira contribuindo. Minha mãe hoje é professora da APAI, com 62 anos de idade. Então, a gente tem base em casa, a gente tem uma referência em casa, que é de fato a família, né? Então você tem uma família empreendedora, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família empreendedora. Você foi um incentivo, então, para O todo primeiro. mundo começar. Aquele que quebrou paradigmas, né? Que eu acho que a maior barreira para quem toma essa decisão é a família, a cultura. E não é que a família não quer que você empreenda. Eles querem a tua segurança, né? Normalmente é o medo, né? Medo. De como você vai se sair, se você vai sofrer de fato. Você vai conseguir também. É, exatamente. E você também tem medo, sabe? A gente tem medo, todo mundo tem. Só que com relação ao medo, eu sempre falo para as pessoas, o que é o medo? É a ausência do conhecimento. Enquanto a gente não conhece, gera o frio na barriga e o medo. A partir do momento que tu encara, pronto, tu vai descobrir que não era aquele bicho que a gente criava dentro da mente. Então,
entendendo isso, cara, fica muito fácil pra gente encarar realmente aquilo que a gente tem como crença, né? Eu vou tentar. E quanto mais novo você for, quanto antes você tentar, melhor pra tua vida. Porque vai chegar um momento que tu vai ter história pra contar. Sem contar a experiência. Exatamente, né? Que é de fato o que eu tô fazendo e faço com muito prazer, porque isso me motiva também. Principalmente por ter vocês aqui, né? Tão novo, buscando, né, saber um pouco mais da história e tudo mais. Então, quanto mais oportunidades vocês tiverem, principalmente com aquelas pessoas que já estão no final de carreira. A nossa cidade, ela tem uma característica de empresas que são muito grandes, são multinacionais, trabalham com produtos a nível mundial mesmo, e os donos estão passando já por mais uma geração, sucessão familiar, e alguns já se foram. Só que essas pessoas, elas não tinham como desistir, porque eles foram a fundo, entrar na operação do negócio, e muitos trabalharam até o último dia de vida. Só que eles não foram muitas vezes reconhecidos como eu estou sendo. Eu me sinto reconhecido aqui por ter sido escolhido por vocês. Só que tem pessoas que estão à minha frente, que geram impacto e que vão ficar ainda mais felizes se tiver essa oportunidade que eu estou tendo, porque eles vão se sentir importantes, né? Se a gente olhar para a rua, tudo que foi construído aqui foram essas pessoas. Se a gente for lá no museu, a gente vai ver que tem coisas lá da história da nossa cidade, que antigamente era feito daquela forma, transporte por carroça, por rio, e hoje é tudo mais fácil, a gente não para pensar. Mas são os nossos avós, os nossos pais, né, que passaram por essas dores e nem reclamaram. Como tem pai e mãe que apoiam de qualquer tipo, de qualquer forma o filho, né, em empreendedorismo, tem aqueles que dizem que se for não volta mais e não tem espaço mais em casa, né? Teu nome é Juan, né? Ian. Essa é uma colocação muito legal e a mensagem que eu deixo é para os pais mesmo. Porque antigamente os pais diziam, saiu de casa não volta mais. Então era muito mais difícil. Hoje eu digo pro meu filho, se tu decidir fazer qualquer tipo de negócio relacionado a empreendedorismo ou futebol, que ele ama muito, tu pode ir, tu vai ter o meu apoio. E se der tudo errado, tu vai ter a tua cama aqui. Então essa é a melhor forma que um pai pode motivar um filho. Porque ele precisa de segurança, né? Então, tem um empreendedor que é... O nome dele... não me veio agora na cabeça. Mas ele fala que dentro de cada problema está o propósito, está a solução também. Ali mesmo tem a causa. E dentro do medo da mãe, a causa é gerar segurança pro filho. Entende? Esse é o propósito. Poxa, eu transformar o meu medo numa coisa boa pro meu filho. Eu tenho que dar isso pra ele como segurança para que ele vá, mas ele sabe que se der tudo errado, ele tem para onde voltar, né? E existem formas seguras de fazer isso. Por exemplo, as associações de Rotary Club, né? Que tu faz um intercâmbio, troca. Vem um filho de lá para viver aqui e você vai para lá para viver lá. Isso é seguro, entende? Tem várias instituições que fazem isso. Algumas religiões fazem isso, né? Enfim, é a forma mais segura, né? E aí você tem realmente um suporte e vai estar em contato, porque antigamente não tinha tecnologia. Hoje tu fala com a mãe estando na China, em tempo real, né? Então, acho que é isso. Eu posso dizer com certeza, todos nós podemos dizer, que essa conversa com certeza vai acrescentar muito para o nosso aprendizado e para o nosso empenho de vida. Muito obrigada por ter aceitado vir aqui com a gente. E é isso. Legal, eu que agradeço e parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês, por ter aceitado o desafio da escola, e parabéns para a escola por estar trazendo, né, essa tão importante ação para nossa cidade, para o desenvolvimento de vocês e principalmente para o futuro que a gente quer viver.